Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra e o prazer de receber essa ilustre personalidade jurídica de Araraquara, Dr. José Antônio, que é juiz da 2ª Vara do Trabalho e diretor do Fórum Trabalhista de Araraquara. Dr. José Antônio, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa Nosso Direito, para poder falar um pouquinho da Justiça do Trabalho, da sua história e de um evento que nós estamos programando para novembro deste ano. Falamos já inicialmente disso, Justiça do Trabalho e sua história. A Justiça do Trabalho está completando 50 anos em Araraquara? Exatamente. A Justiça do Trabalho foi criada em 1943, depois em 1946 ela foi incorporada ao Poder Judiciário, por assim dizer, e a criação de juntas de conciliação e julgamento da época, né, nem se chamava varas do trabalho, ela foi um pouco demorada, não tinha tantas juntas de conciliação por aí. E Araraquara foi uma cidade em que se instalou uma junta de conciliação e julgamento logo em 1962. Então nós temos 50 anos de Justiça do Trabalho em Araraquara. É uma das mais antigas juntas de conciliação e julgamento do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, da 15ª Região. E depois, em 2004, com a emenda constitucional de 45, passou a se chamar Vara do Trabalho. Atualmente nós temos aqui 3 varas do trabalho, mais o posto avançado de Américo Brasiliense, por causa do grande número de processos e da complexidade desses processos aqui da região. Muito bem. Fala um pouquinho para a gente da importância que é a Justiça do Trabalho para a população em geral. Eu vou me permitir regredir um pouco na história e os telespectadores vão entender a razão disso. Durante o século XIX nós tivemos a Revolução Industrial, tivemos uma dificuldade de lidar com as questões trabalhistas, os trabalhadores contam os nossos livros de história, eram extremamente explorados, não havia direitos consagrados, reconhecidos. E qual era a forma que esses trabalhadores tinham para poder buscar algum direito, buscar algum reconhecimento e alguma proteção? Greves, movimentos, iam para as ruas, havia muito conflito. Então, chegou-se ao momento no século XX em que se verificou que havia a necessidade de criar órgãos judiciais especializados para cuidar dessas questões, das questões trabalhistas, para que os trabalhadores e os empregadores não ficassem a todo tempo brigando, digladiando com greves, com movimentos sangrentos e assim por diante. Então, a Justiça do Trabalho é extremamente importante para prevenir até desordens sociais, para prevenir que os trabalhadores revoltados com alguma situação muito drástica, muito injusta, façam movimentos até de revolta e assim por diante, né? Por isso, na década de 1930, começa-se a criar no Brasil as juntas de conciliação e julgamento e depois a criação da Justiça do Trabalho. E outro fato importante a ser destacado é que a Justiça do Trabalho, na verdade, ela dá um certo equilíbrio para a própria economia. Imagine, senhor, nós temos uma empresa que vende um determinado produto na área industrial ou comercial e ela cumpre religiosamente os direitos dos trabalhadores consagrados na Constituição. Ela vai ter um custo por isso. Uma outra empresa dela, concorrente dela, ao lado dela, que não cumpre o direito do trabalho, que não paga verbas rescisórias, que não registra os empregados, que não paga horas extras, ela vai ter um custo muito menor. Portanto, ela vai vender o seu produto num preço muito menor. A Justiça do Trabalho, então, ela tem por importante função de proteger o trabalhador, mas também de proteger a própria economia, as próprias relações econômicas, para que o capitalismo seja mais sadio, para que a concorrência não seja tão desleal. Até porque dessas faltas de recolhimentos existem tributos, existem verbas que são utilizadas pelo governo para financiar uma série de coisas. Uma delas é o Fundo de Garantia, que financia toda a questão de moradia nesse país, né? Exatamente. Essa é uma outra questão muitíssimo importante e muito bem lembrada.
a questão tributária relacionada às relações de trabalho ou de emprego, né? O Fundo de Garantia é utilizado para a construção de casas próprias, para os programas habitacionais, as contribuições previdenciárias que incidem sobre os salários, sobre verbas de natureza salarial, como o adicional de salubridade, como horas extras, também vão para a Seguridade Social e são extremamente importantes para o pagamento dos benefícios de aposentadorias, de pensões, de auxílio acidente, de auxílio doença. Então, nós temos toda essa função social da Justiça do Trabalho. O senhor me disse aqui, antes de iniciarmos o programa, que a Justiça do Trabalho, evidentemente, ela evoluiu muito, as competências aumentaram, mas que antes o senhor dizia que a Justiça do Trabalho era de horas extras, como é que o senhor me disse? De aviso breve, né? Do aviso breve, horas extras e então. Evoluiu muito isso. Quer dizer, não é mais só aquele pequeno problema que existia entre empregado e empregador. Não. Hoje nós temos uma competência muito extensa da Justiça do Trabalho. Então, eu até brincava com o doutor antes de começarmos, que há um tempo, e até quando eu comecei mesmo na magistratura, alguns brincavam e diziam que a Justiça do Trabalho era uma justicinha de menor importância, porque só cuidava de relação de emprego, em suma de aviso breve, que é uma expressão um pouco para chamar mesmo a outra de menor importância, aviso prévio, claro, essa é a expressão correta. Então era a justicinha do aviso prévio, das verbas rescisórias, das horas extras. Claro, já tínhamos algumas competências mais e alguns processos mais complexos. No geral, os processos lidavam com essas matérias e outras. Mas a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, a Justiça do Trabalho ganhou uma nova roupagem, uma nova visão e uma nova carga de trabalho. Nós passamos a ter competência para questões sindicais, para questões de acidente do trabalho, de doença do trabalho, que são extremamente importantes, ceifam vidas de trabalhadores. Esses eventos fazem com que os trabalhadores se tornem incapacitados para o resto das suas vidas e vão depender de benefícios previdenciários custeados por toda a sociedade, por nós, claro. Isso. A Justiça do Trabalho passa a ter competência para questões outras, até mesmo para ações que envolvam penalidades aplicadas aos maus empregadores pelo descumprimento das normas trabalhistas. Então, a partir daí, nós passamos a ter processos mais complexos, mais difíceis. Os juízes do trabalho tiveram que se especializar muito nessas questões de indenização por dano moral, por várias outras questões. Hoje, a Justiça do Trabalho, posso dizer com tranquilidade, é uma justiça de extrema grandeza, com uma competência enorme e com muito trabalho. E de uma grande importância dentro de todos esses aspectos, aspecto social, aspectos regulatórios, até das questões de recolhimentos tributários, a importância que tem todos esses, o Fundo de Garantia e a Previdência, para o trabalhador e para o brasileiro de maneira geral, ela ganhou um corpo, efetivamente, que há bem pouco tempo era uma competência de muitas coisas da justiça comum. Exatamente. O telespectador talvez não tenha formação jurídica, então eu vou procurar afastar um pouco o juridiquês para que todos possam compreender. Mas tem um artigo na Constituição que trata das competências da Justiça do Trabalho. A evolução foi tamanha que nós só tínhamos competência para a relação de empregado e empregador. Não é isso? E até mesmo a questão do acidente do trabalho, que é uma questão dessa relação entre empregado e empregador, não era da nossa competência. Agora nós temos no 114 da Constituição 9 dispositivos. Então nós temos 9 competências e tínhamos uma apenas, só para que as pessoas que não são da área jurídica possam compreender. Então, como eu já referi, as lides sindicais, as questões entre os sindicatos, as ações de acidente do trabalho, as ações de penalidades administrativas, as ações que envolvem o direito de greve. Olha que coisa mais estranha, né? O direito de greve que fez nascer o próprio direito do trabalho e depois a Justiça do Trabalho, ele era da competência da Justiça Estadual. A Justiça Estadual presta um relevantíssimo serviço a esse país,
mas ela não é especializada nessas questões. E a greve é uma questão típica da relação de emprego, da relação entre empregado e empregador, né? Por isso, essa ampliação da competência nos deu mais responsabilidades, mais trabalho, mas de certa forma veio reconhecer que a Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada, presta um grande papel, um grande serviço a esse país. Muito bem. Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre do digníssimo juiz do trabalho de Araraquara e diretor do Fórum Trabalhista, Dr. José Antônio. Nós finalizamos o primeiro bloco falando de toda a evolução da Justiça do Trabalho. Rapidamente, para a gente já entrar no evento que teremos para marcar os 50 anos da Justiça do Trabalho em Araraquara. Não tem mais aquela história de que a Justiça do Trabalho só serve para proteger o trabalhador. Eu penso que não. Essa é uma noção que as pessoas têm, e as pessoas até comentam isso, por vezes, em sala de audiência, que a Justiça do Trabalho só fica do lado do empregado, só fica do lado do trabalhador, que a Justiça do Trabalho é isso ou aquilo. E, na verdade, a Justiça do Trabalho com exceções, e nós temos exceções em todos os lugares, na magistratura, na advocacia, na medicina, com raríssimas exceções, a maioria dos juízes do trabalho é de gente muito séria, que leva muito a sério a sua profissão e procura fazer justiça. E há empregadores que são muito mal informados, pessoas simples que montam uma empresa sem saber exatamente o que é o direito do trabalho, o que tem que fazer, o que tem que cumprir. Os sindicatos, com todo respeito, não orientam adequadamente, as associações não orientam adequadamente, não há um curso para ser empresário, para ser empregador, e essas pessoas acabam deixando de cumprir algumas regras, alguns direitos básicos, e a Justiça do Trabalho, como qualquer justiça, não pode tolerar esse tipo de coisa. Os direitos básicos dos trabalhadores têm que ser cumpridos, né? Ademais disso, como eu já falei no primeiro bloco, a Justiça do Trabalho não tem só esse caráter de proteção do trabalhador. Nós temos o empregador bom, que cumpre o direito do trabalho, e esse empregador certamente não vai ter problemas com a Justiça. Outro fato, a maior parte das empresas nunca teve uma ação trabalhista. Então, nós vemos isso todos os dias. A grande maioria das ações é de empresas determinadas. De algumas empresas que até deixam as ações acontecerem, deixam ter processo de trabalho, até porque o custo é menor do que cumprir o direito de trabalho. Porque vai lá e faz um acordo e assim resolve. Por isso que os juízes de trabalho já estão muito mais precavidos quanto a esses acordos e analisando corretamente para ver se o direito está sendo cumprido. O outro fator que eu já comentei é esse. A Justiça do Trabalho faz com que haja uma concorrência mais saudável, mais leal entre as empresas. Porque se o senhor tem uma empresa em que o senhor cumpre corretamente a lei, recolhe os tributos normalmente, paga os direitos dos trabalhadores normalmente, o seu custo vai ser maior. O seu vizinho que não está pagando o direito do trabalhador está concorrendo desleal com o senhor. E aí, com certeza, ele vai vender o produto dele mais barato. A Justiça do Trabalho tem também essa função social. De extrema importância. Muito bem. Comemoramos 50 anos de Justiça do Trabalho e vamos, para marcar essa data tão importante, nós teremos o 9º ciclo de palestras que vai se realizar agora nos próximos dias 9 e 10 de novembro aqui na cidade de Araraquara. Fale um pouco para o nosso telespectador e até já adiantando um convite
para participar desse evento tão importante? Esse canal aberto para nós da Justiça do Trabalho é extremamente relevante e eu quero convidar a todos que nos estão assistindo mesmo, todos os telespectadores, seja da área jurídica, de outras áreas, até para conhecer um pouco mais da Justiça do Trabalho, venham participar, comemorar com a gente os 50 anos da Justiça do Trabalho em Araraquara. Para isso nós idealizamos e vamos realizar então esse 9º ciclo regional de palestras, onde nós vamos ter palestrantes renomados, falando de temas muito importantes, além de outros fatos que vão engrandecer esse evento. Primeiro, nós vamos fazer um ciclo em homenagem ao desembargador Lazarim, Luiz Antônio Lazarim, que é de Araraquara. Dr. Luiz Antônio Lazarim, para quem não sabe, nasceu aqui na cidade de Araraquara, residiu aqui na fazenda da usina Tamoio até uma certa idade, portanto é uma ilustre figura da cidade de Araraquara que está sendo justamente homenageada. Um grande juiz, respeitado por todos, essa homenagem a ele, para nós, está sendo considerada de extrema relevância. Quem vai fazer a homenagem ao desembargador Lazarim? A desembargadora Antônia Pestana, que é também de Araraquara. Foi uma advogada militante, respeitadíssima aqui em Araraquara, conhecida por muita gente aqui. E hoje, para nossa alegria, é desembargadora no nosso Tribunal Regional de Campinas, né? Levando lá o seu conhecimento, a sua experiência, uma figura ilustre de Araraquara que fará a homenagem. Teremos também a presença do presidente do nosso tribunal, o desembargador Borato. Ele vai, inclusive, fazer a abertura do evento. E depois teremos palestras sobre temas relevantes. E a palestra de abertura, eu queria destacar, que é sobre um tema que nós hoje temos estudado muito no processo de trabalho e tem várias ações questionando temas relacionados à dignidade humana. A dignidade humana precisa ser bem compreendida, bem entendida, inclusive no contexto das relações de trabalho, de emprego. E quem vai fazer essa palestra é o professor da Faculdade de Direito da USP, desculpa, me fugiu o nome, Alisson Leandro Mascaro. O professor Alisson Leandro Mascaro vai fazer essa palestra de abertura, um grande expoente. A palestra dele é um show, é uma das pessoas que mais entende de dignidade humana nesse país. Só um parênteses, já é conhecido dos nossos alunos, o Dr. Alisson já esteve aqui, trazido pelo Dr. Raul de Melo Franco, e para uma plateia de em torno de umas 300 pessoas, que é o que cabe no nosso auditório, e foi um show, foi um espetáculo. Eu assisti uma palestra do professor Alisson também em Catanduva, num dos ciclos regionais de palestras organizados pelo juiz Wagner, quadros lá de Catanduva, e essa palestra em Rio Preto, na verdade, foi uma palestra show, uma palestra fantástica. Eu poucas vezes ouvi alguém falar tão bem, com tanta propriedade, sobre dignidade humana. No sábado, então o evento vai ser nos dias 9 e 10 de novembro, uma sexta-feira à noite e um sábado. No sábado nós vamos ter uma palestra muito importante para os advogados e até para os estudantes de direito, especialmente aqueles que estão terminando a faculdade, sobre prática trabalhista, prática da advocacia trabalhista, com o Dr. Eli Alves da Silva, da seccional da OAB lá de São Paulo. Depois nós vamos ter um painel específico sobre saúde do trabalhador. Hoje, as grandes questões da justiça do trabalho, do processo do trabalho, estão relacionadas à saúde do trabalhador. Acidente do trabalho, doença do trabalho, doença profissional, né? As pessoas que se adoecem no trabalho, não sabemos se é por causa do trabalho ou se é exclusivamente por causa do trabalho. Inclusive tivemos uma discussão ferrenha por uma aprovação de uma nova lei que, na minha visão, estava preservando a saúde do trabalhador, que é a questão dos motoristas de caminhão, aquelas regulando as jornadas de trabalho. Perfeitamente. Eu tenho dado palestras por aí sobre essa lei do motorista profissional e eu tenho enfatizado muito isso.
Os motoristas estão contra a lei, algumas empresas de transporte também contra, e a sociedade não está bem informada sobre a finalidade social dessa lei. Essa lei é extremamente importante para todos nós, para mim, para o doutor, para o telespectador que está nos assistindo. Pensem, esses motoristas dirigem 14, 15 horas ou mais todos os dias, causando acidentes de trânsito, matando pessoas, morrendo nesses acidentes. A maior parte dos acidentes de trânsito nas rodovias envolvem motoristas de caminhão e motoristas de ônibus, por causa das extensas jornadas de trabalho. Isso não é possível. Não podemos continuar com essa realidade. A sociedade tem que sair em defesa dessa lei, porque é uma questão de saúde pública. Por isso, a relevância desse painel sobre saúde do trabalhador, onde nós vamos ter exposições interessantes a esse respeito. Você que está terminando o curso de Direito, venha nos prestigiar. O que é interessante é a diversidade dos palestrantes. Nós vamos ter desembargadores, nós vamos ter um filósofo, o Dr. Alisson, que, dentre outras, ele é basicamente, né, a gente chama de justo filósofo. Justo filósofo, exatamente, né? Justo filósofo. Mas nós vamos ter um advogado, nós vamos ter um procurador da Justiça do Trabalho, nós vamos ter também um juiz do trabalho. Então, quer dizer, são várias visões, não é um aspecto trabalhista, não é um ciclo regional de palestras com um único pensamento. São vários pensamentos que são de extrema importância a sua participação. Conhecimento a gente adquire a cada dia e, como disse um filósofo um dia, né? Quer dizer, quando você acha que você não tem mais nada para aprender, que aí você pode considerar que você está morto, né? O aprendizado é diário, é contínuo, né? Quem acha que sabe tudo, que já aprendeu tudo, para no tempo. Nós não podemos nunca nos permitir isso. Fale para o nosso telespectador como ele faz para se inscrever, qual é a forma para ele poder participar. Eu gostaria, antes de passar essa informação, de chamar a atenção para um outro fato. É um evento filantrópico. Nós estamos aliando, então, conhecimento jurídico, um ciclo diversificado como esse, com a filantropia. Toda a renda será revertida para 2 instituições assistenciais da cidade. Isso é extremamente importante. Eu gostaria que o telespectador visse, conscientizasse disso, de que nós não estamos angariando fundos e a taxa mínima que vai ser cobrada é exatamente para que toda a renda seja revertida para essas 2 entidades assistenciais. Os estudantes da Uniara, os estudantes de outras universidades que estão apoiando o evento, farão a sua inscrição na própria faculdade. Então, você que é estudante da Uniara, faça a sua inscrição aqui mesmo na Uniara e de outra universidade, da Unip, da Uniesp, de outras faculdades da região, faça também junto à sua própria faculdade. Os advogados farão a sua inscrição na própria Ordem dos Advogados. Então, o Dr. Ultramari, que é um grande apoiador do evento, está recebendo as inscrições de todos os advogados na sede da OAB. E há também uma conta corrente disponibilizada no site do evento, para que quem quiser contribuir e quem quiser participar desse evento também possa fazer a sua inscrição. Então o site é ciclojuridico.com.br. Nesse site você vai ter mais informações sobre o evento. Nesse site você vai ter o número da conta para poder fazer o seu depósito e comprovar a sua inscrição. E quem fizer a sua inscrição e comprovar o pagamento vai ter certificado de participação no evento. Muito bem. Uma grande oportunidade, como poucas que a gente tem, mas para marcar esses 50 anos da Justiça do Trabalho em Araraquara, fundamental a sua participação. E importante, o local também onde vai ser realizado é lá no Centro Internacional de Convenções Nelson Barbieri, é um novíssimo, para que você até que ainda não teve a oportunidade de conhecer, lá naquela região dos pavilhões da Facira. Eu ainda que sou da Facira, hoje chamam aquilo de CEAR, né? Eu nunca soube nem o que era CEAR, mas enfim,
lá nos pavilhões da Facira, com acesso, estacionamento, com toda a estrutura necessária para receber um evento de tanta magnitude. Então, está aí para você guardar e realizar sua inscrição. Dia 9 e 10 de novembro, uma sexta-feira à noite, um sábado durante o dia, você já tem um compromisso, participar do 9º ciclo de palestras, 9º ciclo regional de palestras do Direito do Trabalho. Doutor José Antônio, é um grande prazer poder recebê-lo, poder partilhar da sua companhia, mas o nosso programa já está chegando ao final. As suas considerações finais. Eu agradeço uma vez mais à TV Uniara, ao Nosso Direito, essa oportunidade de falar da Justiça do Trabalho, do nosso Mistério, e poder aqui divulgar então esse 9º ciclo regional de palestras. E convidar você, telespectador, para que nos prestigie mesmo, para que nos conheça, para que tenha até mesmo esse contato com os juízes e possam entender um pouquinho mais da Justiça do Trabalho, da sua importância e, como já foi ressaltado, num lugar muito especial, nesse Centro de Convenções Dr. Nelson Barbieri. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos chegando ao final de mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.